Bom dia, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um EBD, mais um domingo que estamos aqui, nos reunindo juntos em comunhão para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Um aviso importante para dar aos irmãos, para você que ainda não recebeu esse aviso: as atividades presenciais na igreja foram paralisadas por conta desse novo caso da Covid-19 e também os casos de gripe. Porém, a nossa EBD ela vai continuar acontecendo online, não haverá a presencial como estava tendo nos domingos de manhã, mas todo domingo às 8h45 vai estar aqui a nossa EBD para a gente acompanhar junto, tá certo? Vou estar orando aqui para a gente estar no início, e é isso. Senhor Jesus, Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Senhor, mesmo quando nós não merecemos nada disso, Senhor. Quero te agradecer por cada irmão que está aqui, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, que abriu esse link, que está assistindo, meu Pai. Quero te pedir que o Senhor, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Quero te pedir que o Senhor realmente possa estar nos levando a refletir, meu Pai, nos levando a aprender mais de Ti, meu Pai, aprender mais a respeito de quem Tu és. Que o Senhor também possa usar poderosamente a vida da irmã Cláudia, que vai estar trazendo essa aula, e que possa falar aos nossos corações, e que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar, Jesus. É isso que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus irmãos, fiquem agora com a aula 4, ministrada pela nossa professora Cláudia Paim. Um abraço. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Quero convidar você a estar caminhando comigo nessa aula de número 4, a nossa EBD, que está começando agora. Eu e você, você e eu, nós juntos em comunhão, partilhando a palavra do Senhor. Meus amados, estudamos na semana passada sobre Moisés e falar com Faraó, amando do Senhor. E ali a gente estudou sobre as 9 pragas. O título da lição 4 traz assim: as pragas e a instituição da Páscoa. Mas, na verdade, estudamos essas 9 pragas na lição anterior. E na lição anterior a gente viu que muitas vezes se usava a palavra coração duro, que Deus endureceu o coração de Faraó, que Faraó endureceu o coração. E muitas vezes fica aquela dúvida, né? Deus endureceu para promover todo esse mal. Meus irmãos, Deus é um Deus que nos conhece antes mesmo de alguma palavra vir à nossa boca. Então, se você for, anote aí, se você for ler os versículos de Êxodo 3, 19 e 20, Êxodo 4, 21 e Êxodo 7, 3, você vai ver que, na verdade, Deus ele já sabia que Faraó iria endurecer o coração. Por conta disso, Deus se antecipa. Deus não é pego de surpresa em nada. Então, quando Deus, depois de treinar Moisés, depois de ouvir o clamor do povo que estava cativo há anos, Deus já tinha seu plano. Deus já tinha suas estratégias. Deus já tinha seus meios pelo qual ele ia mostrar sua glória para o Egito e para todos que, ao passar dos anos, lessem essa palavra. Então, em Jeremias 7, 10, eu vou ler para vocês, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ora, eu acho que essa referência deixa bem claro quem era Faraó, como Deus observava Faraó. Então Deus esquadrinhava o coração de Faraó, como esquadrinha o coração de todo mundo até hoje. E ele prova as nossas intenções, ele prova os nossos feitos. E ele dá a cada um segundo o fruto das suas ações. O Egito e Faraó, como seu governante, como seu rei, estava recebendo aquilo que era necessário, aquilo que lhe era devido, porque Deus é um Deus justo. A nação dos hebreus estavam ali escravizados há muito tempo. E os faraós, eles foram morrendo e foram
sendo levantados outros, né? Porque Faraó é só um título, né? Homens eram colocados nesse cargo e reverenciado como Deus. Existe três nomes de 3 faraós que são pesquisados para não chegaram a um veredito comum de qual desses estavam na época no cargo. Nem vou citar aqui, também não me recordo dos 3, mas eu sei que tem os 3. Mas o importante é que o faraó da época, ele não foi tão diferente dos faraós anteriores. Tinha se passado muitos séculos, muitos anos. E o que José tinha feito no Egito ficou para trás, ficou esquecido. Ora, é muito mais fácil esquecer as coisas boas do que as ruins, né? As coisas ruins, as coisas negativas, as pessoas gostam mais de lembrar. Mas Deus, ele lembra de tudo, tanto dos feitos bons como dos feitos não tão bons. E ele prova e ele nos dá a colheita, o fruto das nossas ações. Então, Faraó e todo o Egito, eles não passaram pelas pragas porque eles eram inocentes. Através de cada uma das pragas, Deus quis derrubar algo que aquela nação tinha como sagrado, né? Como sagrado, porque ele diz na palavra dele que só ele é Deus, não há outro. Então agora vamos começar a nossa lição de fato, que traz o título de mais uma praga colocada, e a instituição da Páscoa. Essa última praga, você pode ter pensado assim, por que não colocou as 10 pragas na aula passada juntas? Falou de 9 e deixou a 10ª para depois. Essa última praga, ela está totalmente vinculada com a Páscoa. Não tem como desmembrar. Elas estão juntas, unidas. Eu queria que você lesse comigo o texto áureo. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 12. Vamos ler os versos 25 a 27. Que diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Eu estou lendo na Bíblia, tradução na linguagem de hoje. Eu quis trazer nessa versão porque já fica bem mais claro para a gente o que o texto quer assim dizer. Deus, ele vai agora, como rei, como Senhor, confrontar o rei Faraó com outro rei, que é o rei da morte. Vamos assim dizer, o rei dos terrores, fica melhor. Isso você vê em Jó 18, 14. 1 Coríntios 15, 26 diz assim: a morte é o último inimigo do homem. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, Faraó como rei, como um deus para aquela nação, ele agora seria confrontado com o medo que todos têm, né? Todos têm. Geralmente, quem não tem certeza para onde vai, se tem medo, né? Nós, gente, não devemos ter medo da morte. Mas os egípcios, eles tinham medo da morte, né? Inclusive, a nona praga, que é a escuridão que vem, eles não saíam de noite, eles tinham medo do escuro, eles tinham medo da noite. Eles achavam que os sacerdotes sacrificavam e faziam vigílias durante a noite toda para que o sol voltasse. Então, cada noite para eles era um terror. E essa praga que deixa tudo escuro foi um confronto direto. Então, Deus, ele confrontou o Egito com todos os seus medos e os seus temores e as suas crenças.
E agora seria a morte. Quando a gente lê alguma coisa na história sobre o Egito, a gente percebe que os faraós e as pessoas importantes, quando iam ser sepultadas, principalmente os faraós, eles levavam tudo que era importante para eles. Em alguns casos, até suas esposas, seus servos eram mortos e sepultados juntos para servi-lo na vida anterior, na vida que eles teriam após a morte. Então, para você ver como eles se preparavam para essa morte, achando que eles tinham que levar todos os seus bens, mulheres, escravos, para servir naquela outra vida que eles iriam ter, né? Ou quando eles ressurgissem, né? Reencarnassem, voltassem à vida. A história, a arqueologia conta isso, deixa isso bem claro. Mas o certo é que sempre foi certo para toda a humanidade o que se passa depois que atravessa-se a linha da morte. E Faraó agora ele ia ser confrontado diretamente com essa situação. No capítulo 11, a gente lê do 1 ao 3, quando Moisés ouve a palavra do Senhor e o Senhor vai orientar Moisés naquilo que ele deve fazer. Vamos ler comigo? Capítulo 11, versículo 3, que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Está vendo como Deus sabe? Como Deus conhece? Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. Então, o que o Senhor fez? O Senhor não queria que o seu povo saísse de mãos vazias. Foram anos de escravidão. Foram anos trazendo riquezas para o Egito, para o povo do Egito. Então, o Senhor agora ordena que eles vão aos vizinhos e peçam. Eles já vinham ouvindo, já vinham vendo as pragas, já vinham passando, porque todo o Egito sofreu. Não foi só o Faraó, mas todo o Egito sofreu com o enfrentamento das pragas. E no versículo de 9 a 10, de 4 a 10 do capítulo 11, Moisés adverte a Faraó. Às vezes a gente pensa que as coisas são fáceis de serem feitas, né? No capítulo 10, suba aí um pouquinho, você com a Bíblia aberta, bem em cima, no versículo 28, no versículo 27 diz assim: Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés, olha só que Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. Olha o que Moisés respondeu. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu o verei. Não era vontade de Moisés voltar à presença de Faraó. Lembra lá, logo no início da chamada, que ele não queria ir, que ele pedisse que o Senhor mandasse outro, que ele era pesado de língua e tal, e tal, e tal. Aí o Senhor disse: não, você vai, vou mandar Arão com você, ele vai ser por sua boca. Você vai ouvir de mim e vai passar para Arão, e Arão vai falar com o Faraó. Mas ele tinha que ir junto. E de repente Faraó se ira de tal forma que diz: olha, se você voltar à minha presença, vai ser para eu lhe matar. E Moisés disse assim: você não vai me ver mais. Mas só que o Senhor manda, né? E quando o Senhor manda, o Senhor garante. O versículo 4 do capítulo 11 diz assim: Então Moisés disse ao rei. Qual é o rei? A Faraó. Moisés teve que voltar à presença de Faraó. O Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho, eu gosto da versão primogênito, de cada família
desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da serva que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Então todo Egito haverá grito de dor, como nunca houve e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cão latirá. O cachorro não faz barulho quando está vendo algum movimento. Ele quis dizer que nem vai se perceber movimento, nem o cachorro vai latir. Latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou. Então todos esses seus servos, né? Aqui está funcionários, virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso, eu sairei. Moisés saiu muito zangado, em outra versão, muito irado, da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei não vai dar atenção a você, para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Outras versões dizem maravilhas. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito, porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país, saíssem do Egito. Então, Deus, por conhecer o coração de Faraó, ele já se antecipava. Ele já sabia que Faraó teria um coração resistente. E aí o que acontece? Faraó já é alertado, ele não vai ser pego de surpresa. Meus irmãos, nós nunca somos pegos de surpresa. Sempre o Senhor nos fala. Sempre o Senhor nos avisa. Nada na nossa vida é por acaso. Agora vamos para o capítulo 12. Vamos ver a Páscoa e os israelitas. Eu queria que você abrisse aí. Nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos no capítulo 12, versículo de 1 a 6. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, e ele disse: este mês será para você o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirozinho ou um cordeiro para a sua família. E isso é um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Olha o cuidado de Deus. Olha como as coisas de Deus, elas são assim, bem detalhadas. Ninguém é pego de engano nem de surpresa. Eu não sabia. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo de Israel matará o animal. Então ele estava dizendo aqui como deveria ser feito. O cordeiro, ele teria que ser escolhido e examinado, não poderia ter defeito. O cordeiro, quando você for ler os versos 7 a 11, diz assim, vem comigo, porque não adianta falar sem lente, precisa estar acompanhando, vem comigo. Pegarão um pouco do sangue e o passará nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser cozida
a carne não deverá ser cozida. O versículo 10. Não deixe nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Então ele vai dando as instruções. Então, quais são os próximos passos? O cordeiro deveria ser assado e não cozido. Por quê? Para você cozinhar um cordeiro, por menor que ele viesse a ser, teria que quebrar, né? Dividir as partes para cozer. Então não poderia fazer isso. Ele não poderia ter as suas partes divididas, quebradas. Ele tinha que ser assado inteiro. Eu não sei se você já viu alguma filme ou nessas novelas que passam aí, aqueles cordeiros, né, aqueles animais sendo assados inteiros, assim, que ficam girando, né? Era mais ou menos isso. Os ossos não deveriam ser quebrados. Junto com o cordeiro, os hebreus comeriam com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para se lembrar de todo o sofrimento que passaram no Egito. Perceba que aqui é a primeira Páscoa, está instituindo, está sendo colocado pela primeira vez, está sendo implantado. Então, passo a passo, era importante que eles viessem estar sabendo. Os pães tinham que ser sem fermento. Existe dois motivos aí. Um é que eles tinham que comer rápido. Então, se o pão colocasse fermento, ia demorar para levedar, para crescer. Então, eles estavam fazendo tudo rápido, eles tinham que sair dali. E não era só preparar a Páscoa, essa refeição. Eles tinham muitas coisas para fazerem ao mesmo tempo. Provavelmente, como Deus é um Deus organizado e organizava o povo, cada um ficou responsável por uma função. Porque como o Senhor havia dito a Moisés que eles teriam que acabar, eles praticamente seriam expulsos depois da última praga. Então imagine, foi em média mais de 6 mil homens, fora mulheres, crianças e velhos. E organizar esse povo para sair tudo direitinho, guardar suas coisas, ainda ir na vizinhança, pegar utensílios, pegar ouro, pegar prata. Organizar tudo isso demandou muito tempo e uma logística. Deus é um Deus de logística. Saiba você disso. E o outro ponto é que para os judeus o fermento é símbolo de impureza. Durante a semana, depois da Páscoa, deveria comer pães asmos, remover qualquer resquício de fermento. Na casa não era para ter. Então, a partir dali, quando fosse celebrar a Páscoa, não era para ter nem fermento em casa. E eles já tinham que ficar nesse preparo durante uma semana. O fermento, ele é um símbolo de pecado para os judeus, né? Teologicamente, a gente percebe isso quando o Senhor fala um pouco de fermento levando a toda a massa, o fermento dos fariseus. Então, o que é que o fermento faz? O fermento fica escondido, trabalha em silêncio, secretamente, e espalha-se, polui e faz com que a massa cresça, se ensoberbeça, ela incha, e parece que é grande. Quando você vai pesar, é algo bem, bem leve, né? Mas aparentemente ela é grande, então ela traz esse símbolo de ensoberbecer. Então, recapitulando aqui, a celebração para os judeus, a Páscoa, ela é a celebração da saída do Egito. Agora, pense comigo, eles estavam celebrando antes de sair. Eles já estavam agradecendo, comemorando a sua vitória antes de viver essa vitória, né? E o Senhor disse que a partir daquele momento eles teriam que fazer isso todo ano, celebrar a Páscoa em comemoração da sua saída do Egito, do tempo da escravidão, como o Senhor os tirou com mão forte. Os hebreus, eles teriam que sacrificar um cordeiro sadio de 1 ano, e no dia 14
de Nissan, de abril, eles teriam que comer esse cordeiro, né? De 14 para 15, porque para os judeus não é como a gente aqui, que quando dá meia-noite muda o calendário. Lá não. Eles se seguem pelo solar, né? Pelo calendário solar. Então, quando vai chegando o pôr do sol, o dia vai virando noite, o calendário para eles também mudam. Então, eles iriam preparar no dia 14 e iriam comer no dia 15. Recapitulando, o animal ele teria que ser assado inteiro e consumido. E assim, o que sobrasse, isso aqui assim é tremendo, o que sobrasse do animal não era para ser descartado. As bênçãos que Deus nos dá e sobra, não podemos descartar. Então, o que eles tinham que fazer? Eles não podiam descartar jogando no lixo, deixando lá, porque é resto. Eles teriam que queimar, né? Como, me lembro o quê? O incenso, né? Queimar para o Senhor mesmo, né? As vísceras, que é aquela parte, coração, todas as vísceras que tem no animal, ele deveria ser colocado para queimar e não deixar nada. Então isso aí fica bem claro, não vai deixar resíduo de nada, não vai deixar nada jogado, nada à toa. Tudo tem que ser devolvido para o Senhor, tudo vem do Senhor e é devolvido para o Senhor. Uma outra coisa interessante é que deveria ser comido com a família. E ele repete isso de novo nos versos 25 e 28. E no capítulo 13, depois você lê, do 8 ao 10. Deveria ser comido com a família. Se a família fosse pequena, um cordeiro, por menor que venha a ser o tamanho desse cordeiro, é um animal, é um cordeiro, né? Para 1, 2, 4 pessoas estar comendo. Então, você pode chamar seu vizinho. Então, fala de comunhão, fala de congregar, fala de estar junto em comunhão. E depois que houvesse feito tudo isso, o que é que tinha que ser feito? Os egípcios, eles tinham o costume de, nos umbrais das suas portas, colocarem como se fossem rezas. Eles tinham vários deuses, um panteão muito grande de deuses. Então, eles tinham muito medo da noite, como eu já falei. Então, eles colocavam essas orações, essas rezas, para que o mal não adentrasse. E aí vem o Senhor e fala para Moisés, eles vão pegar o sangue e eles vão colocar sobre os umbrais. Então, imagine você. Nós temos a comunidade aqui dos japoneses, né? Que já está aqui, às vezes, em 3, 4 gerações. Já estão aqui há 80, 90 anos. E muitos deles nunca nem foram no Japão. Não conhecem a cidade natal dos seus antepassados. Imagine esse povo, 200, ou 300, ou 400 anos. O povo, os hebreus, lá no Egito. Você acha que eles não pegaram muitos costumes dos egípcios? Claro que sim. Então, a gente sabe que muitos ainda moravam em tendas por serem escravos, mas outros moravam em casas. Mas a bem verdade é que onde eles estavam, eles poderiam também colocar esses costumes dos locais. Então, o sangue do cordeiro, ele ia blindar, ele ia mostrar. Isso me lembra também Raabe, quando ajudou lá na frente, né? Quando ela ajuda os espias e ela coloca um pano vermelho. Então, a partir daqui, a partir da instituição da Páscoa, a partir desse ato de colocar sobre os umbrais da porta, pintar com esse sangue desse cordeiro, e no batente colocar também, está protegida a família que se encontra dentro. Eu não sei se Raabe tinha conhecimento, né, disso, mas é bem verdade que foi isso que ela fez. Quando ela botou aquele lenço ali, ela estava protegendo a sua casa e todos que estavam lá dentro. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente sobre a vida do cristão, mas tudo começou lá.
E o texto deixa claro que quem estivesse dentro da casa, depois que fizesse isso, ia fechar sua porta, ia estar dentro de casa e ia comer esse cordeiro. Quer dizer, a proteção, ela veio de diversas formas. Porque às vezes a gente fixa muito no sangue que foi colocado nos umbrais. Mas o ensinamento, a ordem de Deus era que eles iriam comer o cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue, expandir sobre os umbrais. Acompanha comigo. Depois eles iriam comer esse cordeiro dentro de casa e permanecer dentro de casa. Aleluia. O segredo não está só no sangue, mas está na obediência. Está em permanecer dentro de casa, dentro daquilo que Deus tem para você, dentro daquilo que Deus te colocou, no esconderijo do Altíssimo. Muitos hoje usam essa frase, né? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, mas tem poder sobre o obediente, sobre aquele que vive debaixo da obediência, dos princípios do Senhor. E o texto vai caminhando e chega na Páscoa e na morte dos primogênitos. A noite chega, os hebreus celebram a instituição da Páscoa, e quando dá meia-noite, o Senhor passa. E ao passar, o Senhor faz uma separação daqueles que são hebreus e daqueles que são egípcios. A revista ela fala aqui sobre isso, né? Que Páscoa vem sobre o termo passar por cima, passar, pular, o termo hebraico. O Senhor, ele passa. E o interessante é que o texto vai dizer que é o próprio Senhor que vai. É o próprio Senhor que vai e executa, e livra os seus e faz a grande diferença. Quando o clamor da dor, da morte, né, vem sobre o Egito, quando eles começam a tomar ciência de que o filho de Faraó morreu, o primogênito de Faraó morreu, os primogênitos dos servos morreram, de todas as autoridades, né, os seus ministros ali, aquelas pessoas que dividiam o poder com Faraó, tiveram os seus primogênitos também mortos, que os animais também morreram. Aí eles percebem que o que Moisés falara realmente agora se concluiu, como tudo que Moisés falou. E dessa vez é algo certeiro, né? O coração de Faraó não resiste. Diante da morte, quem resistirá? Ele não resiste. Ele libera o povo para ir naquela dor, naquele desespero. Ele quer que o povo saia rápido. Se você estudou, você sabe. Se você não estudou, estude, volte lá, leia, porque aqui não dá tempo de tudo. Tem uma parte que fala assim, que era para eles já comerem o cordeiro, já de sandália, já totalmente prontos para sair. E é assim que a gente deve estar hoje, trazendo para os dias atuais. Nós temos que estar nos dando em casamento, trabalhando, pregando, estudando, vivendo, mas pronto para sair a qualquer momento deste mundo. Pelo poder que há no nome de Jesus. A qualquer momento o Senhor vai passar e vai chamar a sua igreja. No caso aqui, chamou os hebreus para sair da terra da escravidão e ir agora para uma terra que ele ia mostrar que manava leite e mel, uma terra que ele já tinha prometido aos seus pais, aos seus antepassados. E o povo sai. E o povo sai levando prata, levando ouro, levando seus gados, levando tudo que Deus tinha prometido. Levando tudo que Faraó não queria deixar. Porque por alguns momentos ele negociou. Vai, leva isso, vai, não leva aquilo, vai e volta. Mas foi como Deus queria. E quando chega na hora de Deus, ninguém impede o agir nem a forma de Deus fazer. Ele faz.
Ele faz. Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, nós estamos caminhando para o final, em Hebreus 12. O livro de Hebreus, ele vai nos mostrar, Hebreus 11, os versos 27 a 29, que diz assim: foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Era novidade para todo mundo. O povo hebreu, eles oravam, muitos deles oravam, clamando ao Senhor que os libertasse da escravidão. E Deus ouviu. Sempre há um remanescente. Certamente muitos daquele povo tinham se misturado com os costumes egípcios. Mas havia um remanescente que clamava ao Senhor. E Deus ouviu o clamor e mandou Moisés para o deserto. Na verdade, Deus ouviu o clamor antes de Moisés nascer. Porque quando Deus mandou Moisés, já mandou para cumprir essa missão. E aí Moisés passou 40 anos no Egito, do lado de Faraó, criado na casa de Faraó, aprendendo de tudo. O povo de Faraó, o povo do Egito, muitos apreciavam Moisés, sabiam quem era Moisés. E aí quando chega o tempo oportuno, o Senhor leva ele para o deserto para treinar mais ainda. Ele foi treinado no muito, ele foi treinado no pouco, porque ele ia liderar uma nação. Quando o Senhor chama Moisés e diz, agora você vai falar com Moisés, Moisés se achava incapaz, mas Deus já o havia preparado para essa chamada. E aí Moisés vai muitas vezes tremendo, como eu e você. Mas o melhor é obedecer do que sacrificar. E cada praga que passou pelo Egito, cada feito do Senhor, serviu para fortalecer a fé e a comunhão de Moisés, como serviu também não só para o povo do Egito, mas para o povo de Deus, para os hebreus, que agora deixariam de ser um povo escravizado para se tornar uma nação do Senhor. E ao sair, eles celebram antes a Páscoa para comemorar antes de obter a vitória. E é assim que a gente tem que fazer com as coisas do Senhor. Pela fé a gente agradece antes mesmo de receber. E o povo não sai como escravo. O povo sai libertado por Deus com mão forte, trazendo ainda os despojos, trazendo ainda riquezas, porque eles tinham durante muito tempo abençoado com seus trabalhos, com a sua mão de obra, a nação do Egito. Então, eles estavam simplesmente pagando, devolvendo aquilo que era de direito. E o povo sai. Mas eu não vou entrar na lição futura, mas eu quero dizer para você o seguinte. Moisés, pela fé, deixou o nome dele registrado no livro dos heróis da fé. Nem todo mundo que saiu do Egito era israelita. Houve um povo que ouviu falar e disse, é um tempo oportuno para eu também sair da escravidão. E foi junto. E isso é bom que fique bem gravado na sua mente. Nem todos que saíram do Egito eram israelitas. Né? E isso vai ter seus desdobramentos lá na frente. Mas foram mais de 6.000 homens que saíram. Homens fortes. Fora mulheres e crianças, com todos os seus animais. Mas, pensa aqui comigo, quando Deus tirou esse povo todo, Deus tirou com um propósito de os chamar
como nação, ensiná-los como nação, mas o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O Egito permaneceu no povo. E a prova disso é, de todo esse povo, de toda essa multidão, parece que foi mais de, por alto assim, 2 milhões, eles têm uma média, né? Não tem um número preciso, 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas entraram na terra prometida? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha uma promessa a ser cumprida. De dar a esse povo uma terra que emanava leite e mel. E no decorrer das outras aulas nós vamos ver quantas pessoas conseguiram entrar na terra prometida. Eu concluo aqui minha aula dizendo que a nossa Páscoa hoje não é a Páscoa dos ovinhos, do presente, do bacalhau, que diga de por sinal está muito caro, cada vez mais caro. Mas a nossa Páscoa, essa Páscoa que a gente acabou de estudar, ela apontava para o Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Ela apontava para Cristo, que não poderia ter um osso quebrado. O sangue daquele animal que foi aspergido nos umbrais das portas daquelas casas dos israelitas foi trocado pelo sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sangue hoje não precisa estar sobre os umbrais, literalmente, da nossa residência, mas sobre a nossa vida. E esse sangue está sobre as nossas vidas quando a gente obedece. Porque não adianta apenas crer, estudar, meditar e não obedecer. O resultado de todo estudo, o resultado de meditarmos na palavra do Senhor, precisa aparecer nos frutos. No início da lição a gente viu que em Jeremias 10:17 o Senhor fala que Ele sonda os corações e esquadrinha os rins e prova para dar a cada um segundo os seus frutos. Jesus, Ele veio. Toda essa Páscoa que a gente acabou de estudar era um simbolismo, apontava para a vinda do Cordeiro Maior. Esse Cordeiro veio. Ele morreu e derramou seu sangue por mim e por você. Hoje, nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Que precisamos estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com a nossa comunidade de fé, em comunhão uns com os outros. E agora, nesse tempo virtual, que tudo é virtual, precisamos estar mais ainda em comunhão e fortalecidos, porque os tempos são difíceis e trabalhosos. Mas assim como o Senhor Deus fez maravilha no Egito, e Egito representa mundo, para mostrar o seu poder, Deus, Ele continua na terra fazendo maravilhas para mostrar o seu poder. Vamos guardar o memorial, participando dele até que Cristo venha buscar a sua igreja. Meus amados, que Cristo continue nos guardando, nos protegendo. Que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário continue, porque Ele já está sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E que através desse sangue e a comunhão que nós temos, possamos permanecer em casa, debaixo da proteção do Senhor, na casa de Deus, no abrigo do Senhor. Porque Jesus está voltando. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um culto abençoado, uma semana abençoada e que possamos continuar orando uns pelos outros, porque os dias são maus. Mas Deus, Ele continua no controle. Deus é lindo. Amo vocês, Igreja Batista Sião. Amo vocês. Deus abençoe.